Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma live aqui do nosso projeto 929, onde por aqui falamos sobre saúde física, emocional e espiritual. Eu sou a Nayane Paz. Eu sou Thelma Mendes, terapeuta integral sistêmica, ensinando a reprogramação das emoções para ser abundante em todas as áreas da vida. É isso aí. E hoje o quadro vai ser diferente. Hoje vamos fazer um quadro de perguntas e respostas. Tava tendo muitas perguntas e hoje, então, vai ser assim diferente. Vai ser um bate-papo com algumas dúvidas que algumas pessoas deixaram. E já falo aqui para vocês, se tiver também alguma dúvida, podem ir colocando aqui. Se não der para responder hoje, a gente anota, traz depois. Nos nossos Instagrams também vocês podem estar indo lá, fazer pergunta de vocês, que a gente deixa tudo anotadinho. Se caso a gente esquecer, vocês cobrem a gente, tá? Tá tudo certo. Podem pedir. É isso aí. E já vamos começar? Vamos começar. Começar com as Então, perguntas tá para a bom. gente responder o maior número de perguntas possível, né? E vocês que tiverem as perguntas, vai ter um momento aí para eles ir colocando as perguntas, Nayane, eu pode ir colocando conforme for surgindo as pessoas que querem pôr as perguntas. Podem ir colocando aí, porque às vezes gera uma pergunta, bem na hora que a gente está num assunto, aí se já for parecido, você já dá ênfase. Ou se eles também preferirem colocar depois, a gente dá um espacinho enquanto eu for passar uns avisos, que vai ter uns avisos bem legais aí no final da live, tá? Uhum. A Marcela tá falando, sou muito grata de vocês falarem sobre bactérias no... Estômago. de vocês falarem sobre bactérias no estômago. É, ela quer esse Então, vamos lá. assunto, tá? Legal. A minha primeira pergunta que eu anotei aqui, que eu separei, foi: Thelma, por que meu passado sempre está na minha mente? Você respondeu um pouco sobre isso, sobre pensamentos até negativos, mas essa pergunta me intrigou quando eu vi lá. Por que meu passado sempre está na minha mente? Porque nós só sabemos pensar baseados no passado. Enquanto somos inconscientes do poder que temos dentro de nós e de como paralisar pensamentos e comandar pensamentos, enquanto somos inconscientes, não sabemos usar o poder do pensamento para criar. Aham. Só somos usados pelo pensamento baseado no que já vivemos. Então, a gente só sabe pensar baseado no que já viveu, no que já aconteceu. O cérebro não sabe pensar diferente no que ainda não aconteceu. E quando a gente tenta pensar no futuro, no que não aconteceu, é só a nível de consciência. E isso significa só 3%, tá? O cérebro pensa a nível de subconsciente, de inconsciente, que é 97%. Por isso que as pessoas despertas, as pessoas que são as conhecedoras de todo o poder de abundância, elas são as pessoas que tomam posse desse poder por completo. Além dos 3%, elas passam a entender e a usar o poder do subconsciente, que é o verdadeiro poder, que é os 97%. Enquanto não se faz isso, só sabe pensar no que aconteceu de ruim, de negativo no passado. Então, pensar diferente é uma habilidade para uma pessoa desperta, uma pessoa que já é consciente de quem é e de como usar o poder. Ótimo. Reprogramação, né? Reprogramação. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma segunda pergunta aqui também. Por que uma pessoa desenvolve hepatite não alcoólica? A hepatite não alcoólica é o mau funcionamento do fígado, a falta de condições do fígado continuar filtrando. O fígado é o maior órgão do corpo com a intenção de filtrar tudo. E ele não filtra só os alimentos, ele filtra a contaminação que entra pelo ar, ele filtra a contaminação que entra pela pele, os cremes, as coisas que as pessoas comem, as coisas que as pessoas passam na pele, as coisas que as pessoas passam no cabelo. Mas tem uma outra questão. O fígado também, ele é abalado diretamente pela emoção das pessoas. Então, as pessoas que desenvolvem uma hepatite não alcoólica são pessoas que possivelmente, além de não ter todos esses cuidados que eu falei, o pior foi desencadeado pela emoção. A emoção de raiva, de injustiça, a emoção de tristeza. Então, hoje nós já sabemos que de 90
E 5 a 97% de todas as doenças desenvolvidas no corpo são por conta de desequilíbrios emocionais. Problemas de emoção, não conhecer a emoção. Então, não precisa beber para desenvolver um problema sério no fígado. Basta não saber controlar as emoções, basta carregar muita dor na alma por muito tempo. Basta ficar muitos e muitos anos lembrando da mesma coisa ruim que aconteceu no passado. Ficou claro? Sim, mágoa, né? Então, tá aí a mágoa, Água, ressentimento. ressentimento, muita sensação de ingratidão, muito desapontamento. Aí o fígado, ele, que é o filtro, ele não consegue mais fazer o trabalho dele de filtrar, de limpar. Uhum. Contamina todo o corpo. A biologia fica contaminada. Sim, isso também não só para hepatite, mas para gordura no fígado, né? Também você falou Também. sobre acumular gordura ali, né? Tudo que tá ligado ao fígado, né? Isso é Sim, verdade. Eu porque tive uma grande. o, Nossa, você teve pode falar. isso? Eu já tive gordura no fígado. Eu sofri desde muito nova e eu não conseguia resolver. Eu tinha muita cólica. E se eu ficasse nervosa, algo me deixasse desconfortável e eu ficasse um pouquinho mais agitada, eu fiz até a endoscopia para ver se não era gastrite, né? Essas coisas. Não Uhum. era. Era a gordura no fígado mesmo. E toda vez que eu ficava ansiosa e nervosa com a situação, atacava muito. Inclusive, quando eu ganhei o Jonathan, que foi cesárea, e eu queria muito ter tido normal, e acabou precisando de ser uma cesárea, eu fiquei muito nervosa com toda aquela situação, que eu não tinha me preparado, e eu atacou tanto, eu sentia tanta dor, meu fígado inchou tanto, eu não consegui comer, eu tive que levantar nas 12 horas ali sem comer, eu não conseguia, e eu tava muito nervosa com toda aquela situação, eu tinha medo de levantar, e fui ficando nervosa por estar no hospital, e às vezes a gente não é muito bem atendida. E eu não conseguia nem segurar o meu filho no colo. E aquilo Sei. me frustra, sabe? Me frustrou na época. Porque as pessoas Uhum. romantizam muito, né? É na hora que ganha Sim. o filho e aquele carinho, aquela coisa. E eu não conseguia ter isso com meu filho. E daí fui quase que desenvolvendo uma depressão pós-parto, assim, só que eu observei logo os sintomas, né? E eu ficava, meu Deus, será que tem alguma coisa errada? Eu não consigo ter essa conexão com o meu filho. Mas eu sentia tanta dor, e daí eu via todas as mães lá com o filho, e eu não tinha capacidade para segurar Entendo. ele, eu não aguentava. Chegou uma situação assim de uma pessoa chegar lá perto e precisou da minha acompanhante, acho que foi da minha sogra na época, que minha cunhada também ganhou filho no outro dia, né? Que eu ganhei o Aham. Jonathan no dia e minha cunhada no outro dia ganhou a Alice. Minha sogra foi lá rapidinho ver ela e eu tava com o Jonathan amamentando assim, daí do nada deu aquela dor. Aí a primeira pessoa que me apareceu na frente, uma desconhecida, eu só falei assim, pelo amor de Deus, segura, que eu não tô aguentando, eu já tive que jogar. E Não isso é ficava. desconforto por conta do fígado. E E depois que você foi isso, ver, você foi ligar tudo isso, né? O problema de fígado. Olha só, e isso Nayane, até então eu não sabia. quando as pessoas têm essa tendência a carregar alguma coisa que feriu, que ela não elaborou, que ela não entendeu, que ela não compreendeu, é comum atender pessoas novas, às vezes com nódulos no fígado, e que depois desaparece quando a pessoa compreende. Mas aqueles nódulos, eles começaram a surgir quando a pessoa não conseguiu filtrar alguma coisa. E às vezes não tem que ser necessariamente uma coisa. Uma mágoa contra alguém que fez alguma coisa. Por exemplo, a morte que chegou de um jeito inesperado e a pessoa não entendeu, a pessoa não lidou bem com aquilo, ficou aquele sentimento com a vida. Eu vou reclamar com quem? Isso, não está no meu alcance. Eu vou reclamar com quem? Uma coisa não digerida, uma coisa não aceitada, um trauma. Então, isso faz com que o fígado já fique mais sensível, E tá? para você E ter aí, ideia, desde novinha, desde pequena é, eu tinha isso. Desde quando eu ia para a escola no prézinho, eu sempre sentia uma dor na minha barriga, eu falava. E eu sempre tive essa região do fígado mais aqui alto, sempre mais alta. Ela parece que vivia inchada. Realmente, quando sim. você fala de situações lá da infância, às vezes não é lá da infância, no meu caso eu vejo que foi lá. Hoje eu tô muito bem, hoje eu não tenho isso mais. Porque na infância a criança está absorvendo toda a emoção da mãe. Então, eu atendi uma criança que tinha uma distensão abdominal muito grande, o fígado muito sensível, muita diarreia com
com a maioria dos alimentos que tivesse leite, traço de leite. E o que acontecia com aquela criança? Ela estava absorvendo a energia da mãe. A mãe estava num ambiente onde ela se sentia rejeitada, injustiçada, com a vida invadida, com a privacidade invadida. Aquela mãe estava vivendo uma situação muito difícil e a criança estava na energia da mãe, tendo toda aquela distensão, aqueles problemas de fígado. E quando localiza isso, então se resolve. Nós somos seres poderosos, tá? Então, desenvolve hepatite em uma pessoa que não bebe? Sim, depende das Uhum. emoções do que a pessoa tá tendo que enfrentar ali, tá bom? Eu acredito que Ótimo, ficou ótimo, ótimo. resolvido, né? Isso, ó. Olha, A Ilma disse, muito café prejudica o fígado também, porque estou me sentindo inchada. sim, quando você desperta o terceiro DNA, você toma consciência de que você é o que você come. O teu alimento é teu remédio ou ele é teu veneno. Despertando, nós vamos entendendo mais. O café, ele não deve ser consumido todos os dias por qualquer pessoa de forma indiscriminada. O café, ele é um ativo muito forte. Ele bloqueia a absorção de cálcio, ele bloqueia a absorção de ferro no organismo, né? Ele tem um mecanismo que seria para ser usado como um remédio. O café ele teria que ser usado como um energético em alguns momentos e por pessoas que têm saúde equilibrada o suficiente para consumir ele. Não para ser consumido assim todos os dias, sabe? Então, se uma pessoa tá numa fase de desintoxicação, se a pessoa está tentando limpar o fígado, está tentando acalmar as emoções, está recuperando o ferro do organismo, está recuperando o cálcio do organismo, para que tomar café todos os dias? E para que tomar café com açúcar? É, Né? eu Então, o não. café não é uma coisa. Ó, tem mais de 15 anos, depois que eu descobri o que é o café, né? Estudei como foi que ele foi Uhum. descoberto, que era aquele pastor de ovelhas que estava pastoreando as ovelhas, estava todas as ovelhas calminhas. De repente, as ovelhas começaram a saltar e salta de uma pedra para outra, e saltam uma em cima da outra. E ele foi ver, ela estava consumindo um negócio lá. E Uhum. lá na frente, acelerando a história, eles foram ver que ela estava consumindo café, sabe? E elas ficavam todas elétricas e pula e salta na outra e pula em lugar perigoso. Mas peraí, a ovelha é calma, por que tá assim? Aí foram estudar e foi evoluindo e foi vendo que dava para tomar aquilo que o humano podia tomar e que quando o humano tomava aquilo, ele ficava mais ligado, mais antenado, ele Uau. ficava mais, né? Uhum. Ah, então começaram a fazer o uso. Então, nota, o café não é uma coisa para usar assim, ó, de qualquer jeito. Ainda mais colocando açúcar dentro, ou Isso. adoçante, que é pior o agravante. Então, É, o café força sim o fígado. Ele é um energético, tá? E aí ele atrapalha o metabolismo de muitas coisas dentro do corpo. Então, é para é. tomar assim, com muito cuidado, escolher como fazer, tá Isso. bom? Escolher como Antes, fazer o uso. antes eu não tomava café. Eu comecei a tomar café agora que eu não tenho mais problema com o fígado e eu tomo de manhã e gosto também e eu só tomo sem açúcar. Também eu bebo sem açúcar e eu gosto de tomar ele de manhã e a gente compra aqui de um café de um pessoal que são produtores mesmo, que aqui Cacoal, né? É a região do Hum. café, né? Então assim, mas é tudo muito, a gente já foi lá conhecer, não, porque hoje em dia tem café no supermercado que não é café. É cheio A de maioria mistura. é milho Isso, torrado, exatamente. E muitas outras coisas que eles torram, queimam, e aí tem todo o isso. agravante dessas coisas queimadas, o mal que faz. Enfim, café, Nayane, você tem que saber muito bem, tá? Por Aham. que você está tomando, qual a intenção, qual é a Exato. quantidade, limite, para não alterar você. Porque aquela energia dada de forma muito rápida, ela tem um ônus, Sim, ela cobra depois de você. isso Ela é cobra. verdade. O café Isso é dá uma verdade. energia rápida, mas depois ele vai cobrar de você. Ele vai roubar o quê de você? Lembra? Ele vai roubar ferro, ele vai roubar cálcio. É igual Uhum. chimarrão e tereré. As pessoas que são É, os viciados no chimarrão, os viciados no tereré, que é a erva tomada com água fria, elas se descalcificam, elas têm problemas de coluna. E lá na frente também vão ter problemas com a sexualidade, baixa de libido. É muita coisa para a pessoa aprender. Né? Ô, é verdade. Nayane, olha aqui o que a Cássia está falando. Ela está falando, fala um pouquinho sobre problemas de tireoide, hipotireoidismo. Fala um pouco sobre. Pode falar. Você tem alguma pergunta? Eu posso falar um pouquinho sobre isso para Não, ela, sobre eu o tenho uso? pergunta, mas você pode responder a dela, tá? Tá, Honrar eu vou que ela responder tá isso aqui aqui e você também. participando, Perfeito. honrar com a participação dela. Tá, Uhum.
hipotireoidismo, ele é característico do funcionamento abaixo do normal da glândula tireoide, uma glândula que secreta hormônios de energia, de ação, que é responsável pelo funcionamento do intestino, do batimento do coração. E essa glândula, quando ela está sentindo falta de iodo no corpo, ela tende a ficar mais lenta. Então, a pessoa vai ficando esquecida, cabelo fraco, batimento alterado, intestino preso, as pernas ficam com retenção, a menstruação altera. Acontece uma série de alterações no corpo da mulher e no corpo do homem, quando a tireoide está com funcionamento baixo. E ela precisa de uma coisa fundamental para funcionar bem, o iodo. E o nosso país é baixo em iodo. O iodo ele é rico em países que têm vulcões, não é o nosso caso aqui. Então, naturalmente, nós precisamos repor o iodo. Então, precisa de ter orientação para saber qual iodo, como tomar. Mas, enfim, é o iodo, tá? E o nosso país também tem um consumo de flúor muito alto, tá? A água toda é tratada com flúor, inclusive a água mineral. E o nosso sal de consumo é refinado. E além do flúor da água, tem o flúor no creme dental. Tudo isso vai derrubando o iodo. Tudo isso vai derrubando o iodo, tá bom? E o açúcar, o consumo de açúcar. Tudo isso tá dentro de um e-book, tá? E tudo isso tá dentro do terceiro DNA. Mas aqui só para te responder, o hipotireoidismo é a falta do iodo que leva à complicação de várias funções do corpo e também na questão emocional, a tireoide vai deixando de funcionar quando a pessoa se sente presa, amarrada, impossibilitada de realizar. Amarrada, o que me oprime, o que me amarra, por que eu não realizo, por que eu não posso, por que eu me sinto presa, por que eu me sinto sem liberdade para fazer. Essas percepções aí todas vão fazendo a tireoide sofrer, ok? Ok, agora eu vou te fazer uma pergunta. Como agir tendo um marido que tem pouca empatia e respeito e mesmo sem trair fisicamente, procura virtualmente seu passado? Ciclos de repetição no casamento e traços narcisista. Como agir com o marido que tem traços narcisistas, Ele tem pouca que mesmo empatia e respeito e sem que tem trair baixa empatia, fisicamente, mas procura virtualmente. tá? Então é um marido que ele tá praticando já a traição virtual. A traição virtual é traição, tá? Quando você se disponibiliza a ver alguma coisa que ela vai ferir o sentimento do outro e que vai te trazer uma satisfação, tá ferindo o sentimento do outro e tá te trazendo uma satisfação, no caso da pornografia, no caso da traição virtual, é a traição. Lembre-se, lá na Bíblia fala, o que você intentou no seu coração, o que você intentou na tua mente, já é, você já fez. Você não precisa fazer ali, tocar, porque ali na Bíblia está falando, o teu poder está dentro de você, dentro das tuas emoções. A Bíblia fala isso, dentro das tuas emoções. O que você está desejando fazer? Então, ele pratica sim, ele pratica a traição. Agora, você, a tua pergunta é, como agir? Você tem que despertar a tua consciência, você tem que se reprogramar, para você se conectar com toda a tua essência, para você deixar de se afetar pelas ações desse homem com traços narcisistas que pratica a traição contra você. Se blindar não é se afastar do relacionamento. Você atraiu esse relacionamento para você crescer. Se blindar, descobrir por que eu atraí isso. Então, agora eu tomo consciência para aprender a crescer com isso. No que eu vou me fortalecer? Como que uma pessoa se afeta? As pessoas se Tem pessoas que se perdem na vida quando descobre o marido vendo conteúdo, consumindo conteúdo erótico, pornográfico. As pessoas a estima vai lá pro pé. A pessoa começa a notar tudo que tem de feio nela, ela começa a se autodesprezar, a se menosprezar, e o poder dela vai lá para baixo, perde a vontade de se cuidar, fica com interrogações internas, fica com questionamentos internos, baixa a energia, baixa a frequência, começa a se tornar uma pessoa indisponível para aquele que causou a dor, e os conflitos só aumentam. Então, como se portar quando você descobriu traços narcísicos? Quando você descobriu traição virtual? Quando a pessoa é grossa, é bruta, te desrespeita? Você tem que buscar agora a tua evolução. Reprogramar, se conectar com quem você é para você aprender a lidar. Fugir nunca é a melhor opção. Quando você foge da guerra, você é fugitivo. Você não aprendeu com a guerra.
Você não teve experiência, você não cresceu. Então, facilmente você cai em outra guerra. Fugir, não. Detectou todas essas questões, agora é buscar conhecimento, crescimento. Reprogramação para ativar o seu terceiro DNA, a sua consciência. Ótimo. Ó, eu vou colocar essa pergunta aqui que já dá meio que sequência para isso. O que você tem a dizer de pessoas que são abusadores? O que eu tenho a dizer sobre É, abusadores? por quê? É, o que você tem a dizer sobre essas pessoas abusadores? Geralmente, os abusadores, eles aprenderam a ser assim porque alguém abusou deles. Eles replicam comportamentos que receberam. Pessoas que viveram situações de abuso foram tratadas com muita grosseria, sofreram muita ofensa por abuso verbal, pais que ofendiam, pais que praticavam um abuso físico, né? Pisava no pescoço, jogava na parede, jogava panela na cara, tratava com agressividade, você não presta, por que você existe? Eu podia ter dado certo aquele aborto que eu tentei fazer com você. Essa pessoa cresceu na energia disso, ela só sabe replicar isso. Quando um abusador chega na tua vida, pode agora acender a luz verde, não mais a luz vermelha. Um abusador sempre vai estar trazendo uma oportunidade para você crescer. Quando você é desperto, você entende que o abusador ele não vem para te destruir. Ele vem para trazer lá do fundo de você a sua real essência, tá? Então, você tem a habilidade de julgar, você tem rapidez para se ofender, para se afetar, você tem rapidez para se acabar, se anular diante de um abuso, diante de uma injustiça. O abusador está chegando para você se curar. O que eu tenho a dizer de abusadores? Eu tenho a dizer que eles replicam o que eles receberam, tá? Que eles são, infelizmente, necessários para o crescimento, para despertar o bom que tem nos outros. Eles são ferramentas de crescimento, tá? E quando você se Ótimo. torna luz, quando você se torna luz e você convive com um abusador e você se torna luz, quando você ativa realmente todo o seu poder, você reprograma a tua mente, a sua luz ilumina. E tem uma chance do abusador deixar de ser. Tem uma chance dele deixar de ser. Ótimo. Ótimo, ótimo. É, agora outra pergunta. Guardar dinheiro e não gastar, tá certo? Eu lembrei. Ai, ai. Toda pessoa que guarda dinheiro e não gasta, ela não se sente capaz de ter mais. Ela é escassa. Toda pessoa acumuladora, às vezes não precisa ser muito. Ela ganhou R$ 1.000, ela esconde, ela não gasta. Ela não gasta, ela precisa ter. Eu ensino assim, ó, eu ensino que é sempre bom, e eu comecei a prosperar assim. Deixa uma nota de R$ 100, de R$ 50, sempre à vista, na sua gaveta que você abre mais ali de roupa, ou na sua carteira, deixa sempre aquela nota, porque o teu cérebro vê e ele se sente ali um possuidor. É bom eu ver que eu tenho, eu não quero gastar. Aí eu não vou, eu tenho essa nota para me olhar e para me se sentir sempre, me sentir sempre como que possuidora. Agora, quando eu tenho uma quantidade e eu não gasto, eu determinei que eu não vou gastar, eu tenho esse dinheiro guardado e eu não vou mexer, eu não acredito que eu possa ter mais. Eu estou travando toda a possibilidade de ter mais dinheiro. E tem um segredo aqui da abundância, tá? Lá para o nosso módulo, dentro do terceiro DNA, no módulo de espiritualidade, tá? Tem o seguinte, olha, o dinheiro, ele é vivo. Nada vivo fica parado. O dinheiro precisa circular. Eu não posso ser apegado ao dinheiro. E depois que eu descobri, o que eu faço? Eu gasto com consciência, mas eu não tenho medo de gastar. Eu não penso duas vezes para ajudar uma pessoa ou para comprar algo que eu quero. Eu não fico pensando, ai, mas se eu fizer, não vai ter, ai, se eu fizer. Eu sei que quando ele sai, ele abre espaço para vir mais dinheiro. Quando aquele dinheiro sai, por quê? Eu tenho consciência, que eu sou conectada, que eu promovo algo que é transformacional e que o universo paga isso. Nem que eu atendo você e você não me pague aqui, ó, em moeda, você não me paga em Uhum. espécie, o universo me devolve. Eu atendo você, você não me paga, vai embora. Daqui a pouco alguém me dá um saco de batata, me dá É maravilhoso.
uma Meu caixa Deus. de frango, me dá uma caixa de coxa e sobrecoxa. Estou dando esses exemplos, tá? Aham. Já aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. Então, não ser apegado desse jeito ao dinheiro, porque você está mandando você está afirmando para a lei universal, para o Deus da abundância, que você não acredita que você pode ter mais. Então, é melhor eu segurar esse pouquinho aqui. Eu não É. acredito que eu possa ter mais. É melhor eu segurar esses 4.000 aqui, ó, enfiar embaixo do colchão, não deixar nem no banco, porque o governo pode pegar, né? Vou deixar guardado e não vou mexer. Porque e se acontecer uma coisa ruim? Eu tenho esse dinheiro. Você já viu falar, Nayane? Muitas pessoas até ensinam na internet que você tem que ter a reserva da emergência. Uhum. Ai, Thelma, só de ouvir isso, eu lembro dos Gente, conflitos. a reserva da emergência você tem que ter, Ai, você tem que gente. ter. Você não tem que ter a reserva da emergência do mal para atrair o mal. Você tem que ter dentro de você a consciência que você é conectada com toda a abundância universal. Você tem que ter dentro de você a Sim, consciência que você está conectada só com coisas boas. E que se as coisas ruins chegarem, de uma forma ou de outra, você vai conseguir resolver. sim. Certo? Então, Thelma, uma respondendo, das coisas que desculpa, eu tá, amo, Costa. amo, amo no terceiro DNA, essa aula da espiritualidade, esse módulo, né, da espiritualidade, e é porque eu conversando essa semana com uma pessoa, né, que eu até conhecia ontem, ela estava participando aqui, e a gente conversando sobre o terceiro DNA, que ela tá muito querendo saber mais, e a gente falando sobre orar, que às vezes a gente não sabe a questão dos pensamentos positivos, né? Mas o que acontece é que às vezes a gente não sabe nem pedir. É igual falou, a questão do dinheiro da emergência. Parece que para o imprevisto. Você entende que tem uma maneira de você até deixar o dinheiro ali, mas com a maneira correta de você ser abundante. Não, eu tenho porque eu sou próspero. Eu tenho esse dinheiro, mas não significa que isso vai ser para uma emergência. Não Tem que significa que mudar. isso vai ser. É. Nayane, tem que ressignificar a forma de olhar para esse dinheiro guardado. É isso aí. Exatamente. Tem que Isso. reprogramar a mente, tem que reprogramar. Hoje eu tenho uma quantidade de dinheiro guardado, só que eu olho para esse dinheiro de uma forma diferente da que eu olhava antes. Não posso mexer, Isso. não posso desinteirar. Vai que acontece alguma coisa. Hoje eu tenho uma quantidade de dinheiro guardado, é gostoso ter, eu não me Uhum. prendo a ele, eu tenho ele para fazer, para girar, para abençoar, para ter coisas, tendo certeza que de onde ele veio tem muito mais. E que todo o dinheiro que eu quero, ele me quer. Isso é Abundância, né? maravilhoso. Você olha como assim, nossa, eu sou uma pessoa abundante, eu tenho dinheiro ali porque eu sou abundante. É Eu isso. vejo que esse é o diferencial e a gente aprende a pedir certo, a mudar tudo, a ressignificar essas coisas, gente. E até orar de maneira certa, que às vezes a gente não sabe nem orar da maneira correta, gente. A Verdade. gente pede uma coisa assim. Olha, é maravilhoso esse módulo da espiritualidade, porque eu só quis enfatizar a questão, porque pode ter gente que pega só uma parte, fica assim, tá dizendo que eu não vou guardar um dinheiro, que eu vou ser uma pessoa assim consumista. Não é isso. Você explicou muito bem explicado agora a maneira de você ressignificar a maneira que você vai olhar, porque tem um lado consumista. Principalmente eu que trabalhei com moda, trabalho, né, com moda, quando eu fazia as consultorias, eu percebia que tinha muito disso. As mulheres compravam, era muito consumista, elas não entendiam por que que elas estavam consumindo tanto. Então, assim, por que que eu preciso de comprar sempre muita roupa, que já é um outro lado também? Qual é a carência que tá faltando ali na pessoa que ela precisa de comprar? Ou porque às vezes programaram ela de todo culto ter uma roupinha nova. Aí a É, pessoa vai ficando com aquilo. Então, assim, é muito maravilhoso essa questão da reprogramação, porque te traz para o centro da coisa. é. É o centro, Tem né? uma Nem coisa, a escassez, nem o o consumismo. que você falou aí da pessoa viciada em compra, aí é um desrespeito com o dinheiro. A pessoa não busca se curar, ela não percebe que ela está sendo anormal, tipo, para ir naquele ambiente, todo mês eu tenho que ir com uma roupa nova. Por quê? Eu tenho que ver, por que que eu sou assim? Eu tenho que estar bem vestida? Sim, eu tenho que estar bem vestida, Sim, mas não necessariamente com uma peça nova todo mês. Então, o exatamente. dinheiro, ele tem que ser tratado com respeito, sem apego, mas com E respeito. você ensina isso. Tá? Por que que eu não vou procurar? Por que que eu não vou procurar me curar disso, dessa necessidade de comprar 5, 6 peças só muda a cor, a mesma peça? Né? Por que que eu não vou procurar me curar? Porque todo mês eu tenho que estar comprando coisa nova. Por que que eu não vou procurar me curar disso? Eu estou desrespeitando meu dinheiro. Tá? Que aí é o outro lado, né? É, o outro Guardar e não lado. gastar, ou gastar também, ó, assim, ó, sem procurar entender. Próxima pergunta. Exato. Vou só ler aqui uns comentários. Meu marido sempre quer guardar, ele preocupa muito com o que pode acontecer e não ter dinheiro.
Ok, comentário. Deixa salva a live. Cheguei agora e quero assistir o início. Sim, vamos deixar salvo sim, tá, Sandra? Minha mãe é assim, vive de mãos dadas com a escassez. Gente, muita gente é assim, tá? Eu já fui muito escassa também. Viver de mãos dadas com a escassez, essa aí foi demais, viu? E minha avó conta que eu nasci com a mão assim, ó, fechada. Ela falou assim, a Nayane já nasceu com a mão fechada, já de nascença. Gente, eu, graças a Deus, me livrei dessa escassez. Terceiro DNA é maravilhoso. Para Próxima poder pergunta. evoluir. Agora que já tenho pressão alta, tem como eu me livrar dela? Sim, toda a possibilidade do mundo para você, para qualquer hipertenso, tá? Tem muita crença limitante em volta que envolve a hipertensão, tem muita necessidade do comércio, tem muita manipulação por trás disso, tem muita falta de informação e muita informação errada, tá? A pressão, vocês vão entender dentro do terceiro DNA, todos vocês que já estão já sabem, nós podemos envelhecer com a nossa pressão sempre se elevando um pouco, e isso é normal. Quanto mais velhos, maior é a tendência da nossa pressão se elevar. E isso não consiste em doença, tá? E quando você já desenvolveu a hipertensão, você precisa fazer um ajuste nos teus hábitos, na sua alimentação, no equilíbrio entre o sal e o açúcar. E você precisa entender que dentro do emocional, o campo emocional, o que faz elevar a pressão arterial é eu estar vivendo dentro de uma situação que eu estou me sentindo pressionado, que eu não estou vendo possibilidade de resolver. Essa situação está me pressionando. Eu estou dentro de uma situação que é como uma panela de pressão. Então, isso faz elevar a pressão daquela pessoa que já não tinha consciência do corpo. Então, ela já tem uma gordura ali no fígado, ela já tem uma gordura ali nas artérias, ela já tem um sangue grosso, viscoso, porque ela come trigo, come açúcar, toma refrigerante. Então, ela não tinha sintomas, tá? Mas tudo estava contribuindo pela falta de conhecimento e cuidado com o corpo. O terreno estava preparado. Aí vem a questão emocional, daí que pressiona ela, que ela se sente sob pressão, e aí vem o quê? O marcador, né? Vai marcar ali a pressão 19, 15, 20. E não me importa quanto tempo você está nessa situação. É rápido para você resolver isso aí. Uma das coisas mais comuns que tem nos meus atendimentos é ex-hipertensos. Pessoa que chega 15 anos, 20 anos, toma tantas medicações. O mais comum é a pessoa deixar de ser hipertenso. Acho que é uma das coisas mais comuns, tá? Que a pessoa toma consciência de pensar diferente sobre o problema, sobre o conflito que ela está vivendo, e ela aprende que ela tem que se respeitar, que ela tem que mudar, tá? Nayane, uma das coisas que nós sabemos dentro do terceiro DNA, a importância, por que tem um módulo de saúde física? A importância de eu ser responsável pelo meu tempo, pelo meu corpo. Porque se eu sou Exatamente. responsável com o meu corpo, eu, quando for pego de surpresa por questões emocionais, que acontece, nós não somos robô, nós não somos pessoas que já estão lá, né, na outra fase. Você não morreu, você está vivo, você é humano. Então vai ter conflito, vai ter coisas acontecendo de surpresa, você vai ser pego de surpresa. Mas você tem um organismo equilibrado, porque você é consciente. Aí você vive uma pressão do momento. Morreu fulano, bateu o carro, faliu não sei o quê, alguém traiu. Mas você tem agora equilíbrio emocional e o teu corpo, ele tem o choque, mas não tem lá nenhuma gordura acumulada para desenvolver aquilo ali. O sangue tá legal, o fígado tá legal, peraí, o coração tá legal, não tem aquela capa de gordura em volta do coração, não tem aquele abdômen distendido, aquela inflamação. Por que as pessoas evoluem? Por que as pessoas se conectam com a abundância em todas as áreas da vida quando elas se reprogramam? Porque elas entendem esse conjunto, esse trio do poder. Exatamente. Minha pressão mesmo só sobe quando eu tô grávida, quando eu estou gestando, porque para mim realmente eu já descobri isso que foi na terapia, que era pelo fato de eu me sentir muito pressionada. Sabe? Tem vários fatores, não vai dar para eu contar hoje essa história, mas eu descobri. Tanto é que as pessoas falam, ela vai ficar sempre, vai ter que tomar remédio de pressão. Não, eu não tenho. Minha pressão, depois que eu ganho o filho, pronto, para. É só esse fato de gestar por traumas que eu já passei, né? E daí acaba que Sim. só na gestação minha. Daí tem aquele negócio de, é genética. Na família dela tem muitos, assim, quando engravida, sobe pressão. E a gente vai É, tendo essa clareza e vai é vendo que não é porque assim.
A gravidez, Nayane, ela põe um modo do funcionamento biológico da mulher, ela muda o modo do funcionamento do corpo. Então, já muda toda a estrutura ali. A mulher fica mais sensível, muda o funcionamento do fígado, ele tem que funcionar para dois, né? Aperta o fígado, aperta o intestino. Então, a mulher fica mais sensível nessa época. E aí, emocionalmente também ela fica mais sensível. Então, por isso que tem que ter consciência quando as pessoas, as mulheres que tiveram problemas em uma, duas gestações, que depois procuram e ativam o terceiro DNA, elas têm a terceira gestação sem problemas. Aprendeu Ótimo. a equilibrar o corpo, respeitar o corpo e aprendeu a ter controle sobre as emoções, Olha, tá? estou muito Então, feliz. Quem sabe agora eu já vou, tô me preparando. Wagner, fique aí, amor, vamos fazer mais um filho. E eu falo assim, eu ainda não me sinto preparada, acho que ainda tem que resolver mais alguma coisa. Porque foram duas gestações assim, né? E só é aham. gestacional. Gente, eu ganho um filho, pronto, passa. Minha pressão já volta ao normal. É só. E eu já entendi o conflito que está em torno, que é essa parte eu já sei, eu já descobri o conflito. Eu só preciso de tirar agora Ah, realmente para encerrar isso. Eu já então, descobri o que nós é. vamos ter o prazer aqui de ouvir você falar da terceira gestação, que foi uma bênção, eu espero. Olha só aqui o que a Cláudia está falando, Nayane. A Hum. Cláudia Paiva está falando, adolescente de 15 anos, magra, com muitas estrias, muitas mesmo. Alguma coisa a ver com o emocional? É uma junção, tá? Quando a pele se parte, quando a pele se racha de forma ainda precoce, tem a ver sim com problemas. Pele significa toque, muito toque que eu não quero, muito toque que eu queria ter, presença e segurança que eu queria sentir e não tenho, distanciamento, afastamento. Pele é isso. O maior tecido, do maior órgão do corpo é a pele. E ela tem o contato, ela faz o contato do externo com o interno. Ela faz a barreira, ela sente o distanciamento, ou ela sente o contato que eu não quero. Pele tem muito a ver com isso, tem muitos conflitos envolvidos com a pele que está rachando, tá? Por que está rachando essa estrutura que protege o meu interno de todo o contato externo? O que me traumatizou? Essa é uma forma de olhar para as estrias. A outra é que as estrias, elas são passadas para essa menina desde quando ela estava no ventre. Produtos que a mãe estava usando, muita alteração de estrogênio. Se essa mãe, durante a gravidez, ficou se entupindo de protetor solar. Se essa mãe, durante a gravidez, consumiu tudo quanto é produto industrializado. Quando essa criança nasceu, essa mãe continuou tomando leite de caixinha. Suponha, uma suposição, Uhum. só para vocês entenderem. Então, amamentando essa criança e tomando leite de caixa e consumindo tudo quanto é coisa com parabenos e um monte de comida industrializada com parabenos e passando creme. E já vamos cuidar dessa nenezinha desde pequenininha, com cremezinho não sei das quantas, com lenço toda hora, com lenço passando nessa criança toda hora. Tem mãe que ao invés de dar banho, dá banho de É lenço. Sem saber que verdade. aquelas coisas ali estão sendo absorvidas pela pele. Juntando tudo isso, aí essa criança também, desde a mais tenra idade, começa a entrar em contato com alimento industrializado, tá? Com muitas coisas que são absorvidas pela pele. Junta tudo isso com um trauma emocional, de contato, falta de contato, distância, presença indesejada. Junta tudo isso e vem as estrias, tá? Tem Ó, como diminuir os estragos, como parar e como tratar agora o emocional dessa pessoa para ela não ser uma pessoa com baixa autoestima durante a vida toda por causa disso. exatamente. Eu vou para uma pergunta aqui que eu vi que alguém fez uma pergunta aí também parecida, que é sobre uma pessoa pode deixar de ter ansiedade ou ela só aprende as técnicas para ter controle? Tem como se livrar então da ansiedade? Tem como se livrar da ansiedade. A ansiedade, ela não é só como eles falam que é depressão passado, ansiedade futuro, medo do futuro, não. Além da insegurança pelo futuro, a ansiedade, ela mostra uma pessoa agora no presente que ela está com muita dor ensacada, muitas coisas sem entender, muito passado ensacado sem ser resolvido, engolido, embuchado. Quando uma pessoa resolve isso, essas questões, ela reprograma a mente, ela pode sim viver sem ansiedade. Ela pode ter Uhum. lapsos que ela percebe que está começando a ser rondada pela ansiedade, mas aí ela tem capacidade já de trazer
de firmar as raízes, se firmar e se livrar da ansiedade. Tem como se livrar da ansiedade, sim. A que a Maricela colocou foi assim, fala um pouco sobre ansiedade e desmaios. Desmaio. Desmaios, Uhum. ansiedades e desmaios. Quando a pessoa está num nível muito grande de ansiedade, que é muita insegurança com o que pode acontecer, eu hoje, a pessoa ansiosa demais para desmaiar, ela tem muito medo do que pode acontecer. No presente, ela se sente totalmente impotente. Por quê? Por conta de coisas que aconteceram antes. Então, o desmaio é uma fuga. O desmaio, ele imita a morte, ele imita o sono. Se eu dormir ou se eu morrer, eu não vou ver, eu não dou conta de compreender, eu estou com muito medo do que pode acontecer, eu me sinto impotente. Então, a melhor coisa que eu tenho a fazer agora, eu posso desmaiar. Tem pessoas que têm tanta ansiedade, que elas entram num modo de fuga, que é o desmaio, que é a ausência momentânea do presente, que eu não consigo compreender e resolver. Eu não dou conta no presente de resolver alguma coisa ali que está para acontecer, né? A pessoa é ansiosa, ela pode chegar ao desmaio. Então, respondendo, a ansiedade tem cura, não é só com relação ao futuro, ela tem a ver com o presente e com o passado também, tá? E os desmaios geralmente são fugas. Tá, o emocional do desmaio é fuga. No físico, tem uma série de coisinhas que a gente vai equilibrando, tá? Para Tá. que a pessoa pare de desmaiar. Por que tá desmaiando? É a pressão dela que está baixando? Tem um mecanismo todo acontecendo para poder desmaiar, né? Para ter essa fuga. Aham. Geralmente a pressão baixa. A pressão, tá? O coração, ele para de bombear e ele deixa a pessoa entrar num estado de sono ali para ela fugir, para ela não morrer, para ela não ter que enfrentar. Ok, ó, a Vera perguntou da cirrose. Vera, a gente já respondeu sobre a cirrose, falamos, tá? E dela falou cirrose e varizes no esôfago, tem como rever. A cirrose já foi falado. Você quer falar sobre A varizes no Vera, esôfago? É isso a Vera, mesmo? sim, a Vera já me procurou sobre um caso que ela tem na família dela, que está preocupando muito ela, eu acho que é o marido dela. E, inclusive, ela está tentando, né, um agendamento, né, Vera? Cirrose e varizes no esôfago. Tem como reverter. Agora, é bom vocês terem consciência de uma coisa. Tudo levou um tempo para se formar. Durante um conflito, durante um tempo, uma vida que você viveu com consequências de traumas do passado, se formaram doenças. E aí, depois que você reprograma a tua mente, muda todo o teu funcionamento para cuidar diferente do teu corpo, tem um tempo de reversão que varia de pessoa para pessoa. Um tempo para essas varizes murcharem e desaparecerem. Elas são reversíveis, são passíveis sim de reversão. Agora leva um tempo para voltar, tá? Então, algumas pessoas se surpreendem assim quase que milagrosamente. Pum, desapareceu. Outras 15 dias, um mês, 20 dias, 5 meses. Agora, a pessoa não teme mais aquilo. Ela não olha mais aquilo como que um monstro sobre ela, uma vítima da cirrose, uma vítima das varizes, uma pessoa que está em risco a todo momento. Depois que a pessoa reprograma a mente, mudou os hábitos, tomou consciência, ela começa a olhar diferente para aquela doença. Quando Então, muda o olhar, varizes também tem como reverter? sim, as Isso era uma varizes no pergunta que útero. tinha aqui Tem, também. Por isso que eu já tô perguntando. sim, Ah. as varizes do útero são reversíveis, as varizes das pernas, as varizes Uau, do esôfago, tá? maravilhoso. Elas são reversíveis, elas deixam de ser cheias ali por aquele sangue, porque tem um trauma, tem um conflito, tem uma alimentação errada dando substância para isso continuar existindo. Quando todas Ótimo. as fontes que alimentam aquela doença são cortadas, o corpo continua vivo? Ou, entenda, naturalmente o corpo começa a se curar. Tem um segredo dentro de nós que o terceiro DNA explica que todos nós temos o poder de autocura. É O verdade. normal do nosso corpo, não importa se você tem 100 anos, se você está vivo, todas as suas células sempre tentam trabalhar pela cura. Todas as células que estão nascendo a cada segundo, elas estão nascendo sempre com a programação de cura e de vida. Então, não me importa a tua idade, quando Nossa. você começou a cortar as coisas que dão existência para a doença, tem um poder de autocura dentro de você que imediatamente ganha força para construir a saúde que você deseja. Isso é fantástico, gente. Isso é Maravilhoso. fenomenal. É Maravilhoso. fenomenal. Ó, para encerrar, gente, eu vou
ter que finalizar com essa aqui. Tem mais perguntas, mas a gente vai abrir mais esse quadro de perguntas e respostas, tá? Minha filha com uma tosse, como se tivesse algo na garganta. Mas é tipo mania, alguma coisa a ver com algo emocional. Ela canta, fica com medo de prejudicar a garganta dela. Deve ser tipo aquela pigarra, aquela tosse alérgica, né? Pelo que ela falou. Uhum. Como se A tivesse garganta, algo na é, garganta. olha, dentro da visão do corpo da intoxicação, a garganta ela representa se o sangue está muito sujo, está muito ácido. Então, uma pessoa que canta, ela deveria ter cuidados específicos, como, eu não vou entrar nessa área, só para você saber, Uhum. uma pessoa que canta não deveria tomar nada gelado, não deveria consumir açúcar, não deveria consumir leite, não deveria consumir queijo, tá? Uma pessoa que canta não deveria consumir chocolates açucarados. Então, porque o sangue dessa pessoa vai ficar viscoso e as cordas vocais são muito sensíveis. E essa região todinha da garganta, ela tem glândulos, ela tem inclusive uma luz que é as amígdalas, que informam quando o sangue está muito sujo, quando o sangue está muito viscoso. Então, essa região ela é facilmente afetada pela qualidade do sangue que você estraga ou conserta com a alimentação. Uma questão. A outra questão é o medo. O medo de falhar, o medo de estragar a garganta, está sempre atraindo mais do mesmo. A Uhum. outra questão é a questão emocional. Por que, que uma pessoa sempre tem tosse, tem pigarra, algo que sempre parece que está pegando? O que, que essa pessoa está engolindo? Qual a situação que essa pessoa não está aceitando, mas que ela não pode se livrar, que ela está tendo que se submeter? Qual a situação? Tem uma questão emocional aí. O que, que essa pessoa está engolindo que ela não quer? A tosse, eu estou querendo jogar para fora, né? Eu estou querendo tirar alguma coisa. Tem alguma coisa que eu quero falar e não consigo falar? Tem alguma coisa que eu tenho que falar toda vez, mas eu não queria estar falando isso? Tem alguma coisa que eu tenho que chegar lá e toda vez eu tenho que fazer, mas eu não queria estar fazendo? Então, tem questões emocionais aqui, tá? Que faz com que uma pessoa tenha pigarra. E tem as questões daí da saúde física. A garganta, ela é um reflexo do teu cuidado com a alimentação, de como está a qualidade do teu sangue. Então, a gente pensa que não está ligado, mas está muito ligado, né? O Tá. sangue tem a ver se o sangue está limpo, se o sangue está fluido, se o sangue está rico em nutrientes, a minha vida é forte, eu não me abalo, eu não me ofendo, né? Eu falo, eu tenho equilíbrio para falar e tenho equilíbrio para receber o que o outro está falando. Se o meu sangue está bom, eu tenho força para a vida, né? Então, essa região da garganta, ela fica muito boa. Sim. Tá? Então, sempre que a gente tem tosse, sempre que a gente tem pigarra, até mesmo aqui, por mais que pareça, não, é porque a Thelma está falando muito, é porque a Thelma não está hidratando, está tendo tosse por quê? O que, que eu quero falar que eu não sinto liberdade de falar? O que, que eu gostaria de falar que não é a hora de eu falar? Entende? Tem questões que a minha mente está trabalhando aqui. Eu tenho muita coisa Sim. para falar. E se eu não der conta de falar? E se eu Uhum. falar e a pessoa não entender? E se eu falar e a pessoa não compreender? E se eu falar e a pessoa me julgar? Bem, Thelma, mas passa isso pela tua mente? Bom, passar, passa. Não significa que fica. Mas enquanto eu estou aqui ocupada, vem a tosse. Sim. Aí passa, passou, Ah, saiu. É e com muito, o nosso criança. corpo responde muito. Oi? Não, sim, eu achei que você tinha finalizado. Era sobre a criança e às vezes uma criança até ali, criancinha mesmo, até os 7 anos, às vezes tá com a tosse e já aconteceu de ser um conflito da mãe. A mãe queria ter falado algo, tô dizendo porque eu presenciei isso, eu conversei com a pessoa sobre isso. A pessoa, sempre aquela criança vivia com aquilo. Aí eu falei assim, você já parou para observar você? A tua vida, tem alguma coisa que você não tá querendo, que gostaria de ter falado e não falou? Tem alguma coisa que você tá Isso. querendo resolver e você. Nossa, na hora que eu falei isso, ela começou a chorar e falou assim: é isso. Aí eu orientei ela, né, sobre o que ela fazer. E foi incrível que Perfeito. a menina teve Perfeito. a melhora, tipo, no dia depois, sumiu. E eu vejo que essa criança não tá tendo mais isso. E era uma coisa que era sempre constante. Porque agora a mãe tem consciência, às vezes ela olha pra ela, ela fica: o que que eu tenho que resolver, Isso. sabe? Por Isso. conta da energia. A gente aprende tudo isso, gente, no terceiro DNA. É, É muita isso do terceiro coisa. DNA. A criança, ela está no campo energético da mãe. Então, as emoções que estão predominando ali na mãe, a criança ela vai refletir.
as coisas do campo energético da mãe. Isso é tão Exato. maravilhoso, não tem que colocar medo, né? Isso significa que Isso. quanto mais você aprende sobre o poder de autocura, mais você traz cura para a tua família. Uma pessoa desperta, ela muda a história da família, ela muda a história da casa Exatamente. dela. Uma pessoa Aham. desperta, com consciência ativa, reprogramada, ela muda a história da família. Isso é Maravilhoso. fantástico. Ontem mesmo aconteceu um episódio aí com o Jonathan. Ele, mamãe, tô com dor de garganta. Eu parei pra olhar pra mim primeiro, né? Pensei, será que eu tá alguma coisa comigo? Aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei assim, filho, tem alguma coisa que você gostaria de contar pra mamãe? Aconteceu alguma situação? De repente, ele com dor de garganta. Fui conversando com ele, daí ele começou a contar do que aconteceu na escola, do que fizeram com ele, que ele ficou chateado e a garganta dele doendo. Ele, mamãe, tô com dor de garganta, tô gripada. Eu falei, não, meu filho, você não tá. Vamos conversar aqui com a mamãe. Tirei um tempinho para conversar com ele e pronto. Logo ele me falou, fizeram isso comigo e parece que ele queria ter falado, ele não falou pra pessoa que eu falei, então agora fala o que você gostaria de ter falado pra essa pessoa. Fala pra Perfeito. mamãe. E ele foi falando e tal. Aí depois de tarde, nossa, o menino, eu falei, cadê? Eu falei pro Wagner, cadê o menino que tava gripado, doente, que a garganta tava doendo? Primeiro, eu olhei Então, pra mim, é pensei, não, libertador. eu tô numa boa. Eu falei, ele vai pra escola. Eu já sabia um pouco desse conflito que ele vive lá na escola, porque fizeram algo com ele que já chateou ele. E eu falei, eu vou perguntar pra ver se não aconteceu algo. E era dito e feito. Então é muito maravilhoso quando a gente tem esse conhecimento, né? Eu poderia simplesmente dar um ibuprofeno para ele. Não sei se pode falar o nome. De remédio, poderia dar um anti-inflamatório. Eu É o que muitas poderia, né? mães fazem, né? A maioria das pessoas, na melhor da intenção, né, entopem a criança de medicação, gastam o que tem e o que não tem com o médico e não olha para a emoção. Então, o terceiro DNA realmente é uma transformação para a vida que todos merecem. Ter conhecimento de todo o poder que tem dentro de si, de autocura e capacidade para construir a vida que merece. Todos merecem ativar o terceiro DNA, né, Nayane? É o desejo do meu coração. Por isso que eu não paro de propagar. Todos Aham. merecem conhecer o poder que tem o terceiro DNA para você transformar a sua vida, tá? Porque todos fazem o que podem e gastam todas as energias, mas apostam na carta errada. A maioria aposta Exato. na carta errada, né? Vamos para o remédio, vamos para o médico, vamos para o especialista, vamos para isso, vamos para aquilo. E gasta energia, gasta tempo, gasta vida e vive uma vida mediana, uma vida medíocre, né? Exatamente. Encerrou o nosso tempo. Encerrou Isso, o nosso encerrou o tempo. nosso tempo. E olha aqui, pessoal, vocês que estão mandando pergunta, mande lá para mim ou para a Thelma no nosso direct, que a gente vai trazer aqui depois para estar respondendo. Não tem como, tá? Mas eu quero só dar um recadinho aqui para vocês. Hoje, mais tarde, tem live às 19 horas. Ontem houve um imprevisto, né, Thelma? Você acabou a energia aí da tua Isso. casa. Isso, e daí não aconteceu a live de ontem sobre doença genética. Vai acontecer hoje, às 19 horas, então vocês se programem para estar assistindo. E eu não posso deixar também de avisar aqui sobre as inscrições para a jornada da reprogramação, que já estão abertas. Se você está Isso aí. aqui e não fez sua inscrição ainda, faça a inscrição de vocês, já está lá no link da bio da Thelma. Ou vocês chamam a gente aqui, ó, que a gente vai estar enviando para vocês. E eu quero contar aqui para vocês uma novidade, que quem participa, todos que se inscreverem, horário 19 de Brasília. Isso sim, Juliana, horário 19 horas de Brasília. Todos que se inscreverem para participar da jornada da reprogramação, vai estar tendo, já vai ter a oportunidade de adquirir o e-book Comidas de Verdade para um Corpo Saudável e uma Mente Curada. Todos. Mas Todo. você vai ter que estar participando na aula, assistir a aula, né? Participar na aula ao vivo, assistir essa aula da jornada da reprogramação, porque lá nós vamos falar a palavra-chave para você ter o acesso, para desbloquear, porque precisa, Perfeito. né, da palavra-chave para vocês terem acesso ao e-book. E vou também, semana que vem aqui, falar de uma novidade, algo que a gente a gente separou muito especial para vocês, um sorteio maravilhoso que vocês vão amar, mas vai ser também só para quem participar no ao vivo, para honrar com quem tirou o tempo para assistir a jornada da reprogramação no ao vivo, para aquela pessoa que realmente quer transformar a vida dela, quer mudança. A gente preparou algo sensacional e semana que vem eu vou dizer o que que é. Então vocês assistem Perfeito. as próximas lives que a gente vai estar divulgando o que que é. E a gente volta amanhã, né, Thelma? No É isso projeto aí. também 929 e hoje às 19 horas a Thelma com o assunto de doença Ei, genética. hoje
sexta, não é, dona? Hoje é sexta. Dona Nayara? Então, Ai, amanhã hoje é é sábado. sexta! Amanhã não tem projeto. Amanhã não tem projeto. Já é sexta-feira. Meu Hoje é Deus! sexta-feira. Eu Amanhã achei que não hoje tem era quinta. projeto. Eu volto hoje com a live às 19 Isso. horas, trazendo o assunto de ontem, tá? Você não tem que acreditar que a genética determina a tua saúde, e eu vou contar o porquê na live hoje, tá? E o projeto volta na Isso. próxima Na segunda-feira. segunda-feira. Isso aí, na próxima segunda. E que notícia maravilhosa, hein? Todo mundo que for, então, para a jornada vai ter acesso ao e-book Sim, e descobrir os segredos todo sobre alimentação mundo. que cura Isso. tudo, inclusive o ciclo da obesidade. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão. Até segunda-feira comigo no Projeto 929 e hoje com a Thelma às 19 horas. Até mais. Isso aí. Excelente dia a todos.